Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 6, por favor. Quero dar em troca o teu amor, aliviar a dor de quem me fez sofrer. Quero ter a mansidão, olhar. Quero ter a mansidão, olhar. Tudo que eu falar, Em tudo que eu falar, quero mostrar você. foi assim. Foi assim que um dia eu ouvi a tua voz, que o teu Espírito tocou em mim, e eu ouvi aqui. Toca, Deus, agora fala no meu coração, vem responder a minha oração, Vem me querer, vem me querer. Eu sou teu, usa minha vida. usa minha vida como bem quiser. Estou contigo. Estou contigo para o que vier. Tu és meu Deus. Tu és meu. Com mais fé, toca, Deus, cante para Deus. Toca, Deus, agora fala no meu coração, vem responder a minha oração. Vem me querer. Eu sou teu. Eu sou teu, Usa minha vida. usa minha vida como bem quiser. Estou contigo. Estou contigo para o que vier. Tu és meu Deus. Tu és meu Deus. Graças a Deus. Olhe para mim, por favor. Depois nós vamos ler. A maioria já deve ter ouvido lido ou ouvido a respeito desta passagem. Eu quero dar uma orientação depois. Nós vamos participar da Santa Ceia numa ocasião, né, antes, melhor dizendo, de Jesus dar esta orientação para essas pessoas. Ele havia pregado lá no deserto e ajuntou uma multidão, milhares de pessoas. A maioria daquelas pessoas que estavam ouvindo aquela pregação naquele dia eram pessoas que viviam uma vida muito pobre, materialmente falando. Eram pessoas que viviam numa tremenda pobreza. Jesus então pregou, às vezes ficava horas pregando para as mesmas pessoas. E quando terminou aquela pregação, os discípulos disseram: se o Senhor despedir esse povo agora, eles vão perecer no deserto, porque eles passavam fome e já estavam ali há horas. Se eles voltarem agora, eles vão ter que andar muito, eles vão desfalecer de fome.
foi aí que Jesus fez o primeiro milagre da multiplicação dos pães. Jesus abençoou os pães, multiplicou, fez um grande milagre. Aquelas pessoas comeram, se fartaram e ainda sobrou. E cada um foi para o seu lado. Jesus foi embora com os seus discípulos. A partir dali, o que houve com aquelas pessoas, com a maioria delas? Um certo desequilíbrio, porque a partir dali elas começaram a procurar Jesus em todo lugar. Elas queriam saber onde Jesus estava e partiam para lá, tá ali, achavam que estava ali, elas iam. E houve um dia em que elas procuraram, não acharam, depois insistiram muito e acharam Jesus. E quando acharam, elas vieram meio que dizendo assim: olha, onde o senhor estava, tal, nós estávamos procurando e tal. Quando é como alguém está procurando alguém em vários lugares e depois, quando encontra, fala: pô, te procurei a beça de tantos lugares. E Jesus, então, o que fez? Jesus procurou mostrar para aquelas pessoas que a visão delas espiritualmente estava completamente errada. Jesus disse: vocês estão me procurando por causa do pão que vocês comeram, porque vocês se fartaram. Vocês não estão me procurando porque vocês passaram a crer em mim como Senhor. Não é por isso. Vocês estão atrás de mim, em outras palavras, mas vocês não estão me procurando porque vocês decidiram me seguir. Não. Vocês estão me procurando porque eu multipliquei os pães e vocês, em outras palavras, encheram a barriga. E disse: trabalhai não pela comida que perece. O que é a comida que perece? A comida que perece é um símbolo daquilo que é temporal, daquilo que se conquista, mas só por um tempo, e depois aquilo acaba, aquilo deixa de existir. Trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna. O que é a comida que subsiste? Representa tudo aquilo que Jesus nos concede e que ficará eternamente e que permanecerá. E ele foi falando, aquelas pessoas foram em alguns momentos dando uma impressão de que iriam crer, de que iriam querer segui-lo. No final, o negócio ficou feio, porque Jesus foi falando a verdade, elas não gostaram, ficaram irritadas, com raiva, e até algumas pessoas que já estavam seguindo Jesus, elas foram embora. E Jesus viu aquelas pessoas indo embora, virando as costas com raiva. Ele chegou a um ponto de virar para os discípulos, diz a Bíblia, e ele disse: se vocês também querem ir, podem ir. E Pedro disse: não, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens a palavra, as palavras da vida eterna. Então eu estou explicando para não ler todo o capítulo, senão vai demorar. Então vamos ler aqui devagar, para você entender, trazer para a sua vida, porque se você não trouxer para a sua vida, não adianta. Não adianta você só ouvir, conhecer, entra na mente, aprendi e tal. Não, trazer para a vida, para você poder verificar a sua vida e, se está crescendo, saber como deve fazer para crescer ainda mais espiritualmente. João capítulo 6, 25, melhor dizendo.
Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Né? É como alguém que está procurando alguém e fala: ô, agora eu te achei, como é que você chegou aqui? Meio que dando uma ideia de que estavam surpresas porque o acharam. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque, deixa eu só dobrar aqui por causa do vento, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então, olha só um pouquinho para mim, para você compreender isso, não esquecer disso. Nós convidamos pessoas que estão desesperadas, aflitas, oprimidas, endemoniadas, viciadas, perdidas, para buscar Jesus, porque 99% talvez das pessoas que chegaram até Jesus não chegaram por amor. Eu estou amando Jesus, agora eu estou buscando a Ele porque eu aprendi a amá-lo agora, eu comecei a amar, então decidi buscar. Muito difícil. 99% vem por causa da dor, do sofrimento, da aflição, estão desesperadas. Não há nenhum problema nisso. Não há nenhum problema nisso. Conheceu Jesus como? Eu estava oprimido, aí eu comecei a buscar, eu estava perturbado, eu estava na miséria, eu estava sofrendo, não há nenhum problema nisso. O problema é que muitas pessoas permanecem nesta condição daquelas pessoas. Há pessoas que estão há anos e anos dentro de igrejas e elas estão procurando Jesus, elas vão no culto, mas infelizmente muitas delas não creem nele a ponto de ter entregue a vida e ter se convertido. Não. Muitas delas, eu conheço muitas pessoas. Anos e anos se passaram. Elas vão à igreja? Vão. Elas vão procurar Jesus? Vão. Mas por quê? Por que elas estão procurando às vezes há anos e anos? A intenção delas é uma só: é ver se ele melhora as suas vidas, se ele resolve os seus problemas, se ele concede a elas o que elas querem conseguir na vida. Só isso. São pessoas que nunca creram, porque o crer tem a ver com entregar-se. Elas nunca creram a ponto de se converterem, a ponto de se submeterem a Ele, a ponto de segui-lo como Senhor. Elas nunca creram. E esta não é a vontade de Deus, evidentemente. Por isso que Jesus deu um basta na coisa. Vocês estão me procurando, não é porque vocês viram sinais aí miraculosos, não é porque vocês estão assim crendo, Ele é o Filho de Deus, não. Vocês estão me procurando porque vocês comeram pão e se fartaram, vocês encheram a barriga de vocês, e vocês estão me procurando só por isso. Então não há nenhum problema em alguém dizer assim: não, eu estou chegando aqui, estou muito oprimido, eu não conheço a Deus, eu vim buscar Jesus, mas eu estou oprimido, perturbado. Nenhum problema. Jesus disse: vinde a mim. Ele mesmo disse: vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não há problema. O problema é que a visão, o objetivo, a intenção de muitos não muda. Tem gente, posso dizer para você sem medo de errar, tem gente, eu conheço,
estão dentro de igrejas há 30, 40 anos. Se converteu? Nunca. Entregou a vida? Nunca. Se submetem à palavra de Deus? Jamais. Mas elas vão à igreja, elas estão, parece que dá a impressão de que estão seguindo Jesus. Elas não estão seguindo Jesus. Elas estão procurando Jesus apenas para dizer, pô, resolve aqui, ó, conserta aqui, ó, melhora aqui, ó, me dá aquilo lá, ó, faz isso. Só isso. São pessoas que nem certeza de vida eterna elas têm. Não têm. Mas se tornaram procuradoras, ou pessoas que vivem procurando Jesus. Então, ele deu um basta. E disse assim que esse é o ponto mais importante aqui. Não trabalhem, ou em algumas traduções ele disse, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Então, olhe um pouquinho para mim, por favor. Então, a pessoa vem, começa a vir buscar, porque está sofrendo. Muito bem. Jesus cura, liberta, abençoa, Ele salva, perdoa, transforma, Ele faz tudo, Ele é Deus. Só que, se não mudar a visão, a intenção do coração, vai ficar enganado, vai ficar enganada. Eu preciso saber por que eu estou vindo à igreja. Por que eu estou vindo à igreja? Por que eu venho à igreja? Por que eu frequento a igreja? Por que eu venho ao culto? Porque eu passei a crer em Jesus como Senhor. E entreguei a minha vida, e me submeto, e obedeço a sua palavra. Este é um seguidor de Jesus, está seguindo Jesus. Por que eu venho à igreja? Eu venho à igreja porque eu quero que os meus problemas sejam resolvidos. Eu venho à igreja porque eu quero melhorar de vida. Eu venho à igreja porque eu não quero que o diabo me atinja. Eu venho à igreja porque eu quero as bênçãos de Deus apenas. Este não é um seguidor de Jesus e nunca foi. Essas pessoas estão na mesma situação que aquelas ali. Por quê? Porque a intenção delas, o objetivo delas em ficar procurando Jesus, não é porque passaram a crer nele como Senhor e se entregaram e se converteram, não. É porque elas sabem que ele pode fazer milagres. Elas não creem nele como Senhor, mas elas sabem que ele pode fazer milagres. Tanto é que elas comeram, desfrutaram de um milagre. Ele multiplicou os pães, elas comeram. Então elas estavam indo atrás dele porque é como quem diz assim, esse sujeito, ele tem condições de arrumar comida para a gente. Esse sujeito tem condições de fazer um milagre e matar a nossa fome física. Esta era a visão deles. Então Jesus disse, olha, trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste, permanece para a vida eterna. O que Jesus quis dizer? Então quem passa, ou quem quer seguir Jesus, ou quem passa a seguir Jesus, não pode mais trabalhar para ter o seu sustento, para ter a sua comida. Então passou a seguir Jesus, sai do emprego, vira desocupado, faz mais nada na vida, não luta pelas necessidades materiais. Não. Há um versículo que diz que quem não quer trabalhar também não coma. Então a Bíblia não diz. Jesus não disse, olha, vocês vão me seguir a partir de agora, eu não quero que vocês façam mais nada. Sai do seu emprego, larga a sua fazenda, a sua plantação, não precisa fazer mais nada.
vocês vão ficar atrás de mim agora como desocupados. Não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que aquelas pessoas, elas estavam lutando na vida apenas pelo pão que subsiste, que perece, melhor dizendo. A vida de vocês é o que ele queria dizer. A vida de vocês é vivida no esforço apenas para conseguir coisas temporais, coisas que elas têm um tempo, elas vão deixar de existir. A vida de vocês é isso aí. E dá a orientação, dizendo: trabalhai pela comida que subsiste para a vida eterna. Ou seja, a partir do momento que uma pessoa passa a crer em Jesus de verdade, se torna um seguidor de Jesus, ela tem que ter essa sabedoria. Eu preciso trabalhar literalmente falando. Alguns não precisam, mas a maioria eu preciso trabalhar, porque eu preciso me sustentar, eu preciso ter o meu salário, eu tenho que ter condições de comprar minha comida, comprar minha roupa, eu tenho que ter um lugar para morar, eu tenho que ter condições de... Tudo bem. Mas como seguidor de Jesus, o meu empenho maior tem que ser pela comida que subsiste para a vida eterna. O empenho maior do seguidor de Jesus não pode ser em função da comida que perece. Está se empenhando mais pelo quê? Você se empenha mais pelo quê? Pelas coisas que são temporais? É pela comida? É pela roupa? É pelo carro que hoje existe, amanhã não vai existir mais? É pela casa própria que hoje você tem? Amanhã você pode morrer, pode ficar para alguém da família e alguém pode usar corretamente, mas alguém pode torrar aquilo ali em poucos meses. O seu empenho, o seu esforço está sendo, acima de tudo, pelo quê? Esta é a pergunta. Esta é a pergunta que você tem que fazer por você mesmo. Por quê? Porque está cheio de cristãos ou pessoas que se consideram cristãs e seguidores de Jesus. 90% do empenho deles na vida é por essas coisas. 90% é pelo dinheiro que hoje tem, amanhã vai deixar de existir. É pelo bem material, é pela posição financeira, pelos bens, é pelas coisas que são temporais. E esses que vivem assim, a tendência é que eles sejam extremamente fracos na sua vida espiritual, na vida com Deus. Algumas pessoas aqui já não trabalham mais, são aposentados, tal. Bem, às vezes a pessoa é um aposentado, e daí? Ou não trabalha, é um cristão aposentado, uma cristã aposentada, ou já trabalhou, agora se aposentou, outros não trabalham, não precisam trabalhar, mas às vezes, mesmo assim, o esforço na vida está sendo muito mais pelo pão que perece. Está lutando pelo que acima de tudo? Não, meu esforço maior, se fosse colocar numa escala, não, bispo, meu esforço maior, meu emprego, meu salário, minha casa, meu objetivo material, o meu esforço maior é por essas coisas. E aí? Primeiro, tem coisas que elas acabam no outro dia. Tem coisas que duram um pouquinho mais. Mas e aí? Quanto tempo essas coisas vão ficar com você?
Quanto tempo vai viver tendo essas coisas ou com essas coisas? Não vai ser para sempre. Vai ser para sempre. Tem gente que lutou tanto para conquistar tanta coisa na vida, não pensou em mais nada. Na hora que morre, não leva nada. Tem gente que fez tanta coisa na vida para conseguir tanta coisa, dinheiro, bens, isso e aquilo, não enxergava outra coisa. Conseguiu isso, conseguiu aquilo, as pessoas dizem, fulano é dono disso, é dono daquilo outro. Morreu, já era, não levou nada. E às vezes o que ficou, e se arrebentou tanto para conseguir, às vezes o que ficou, os filhos vêm e queimam, ou não. Às vezes os netos vêm e queimam. Queimam. E queimam. Eu lembro que eu estava, não sei se eu saí do carro no centro da cidade, já tem uns 3, 4 anos por aí. E eu estava descendo assim, estacionei e tal. Aí, próximo, eu não queria ouvir a conversa de ninguém, não sou mexeriqueiro, fofoqueiro, Deus sabe, não sou. Mas próximo carro, quase do lado onde estacionei, tinha 2 homens conversando. E um bem desanimado. E falou rapidamente com ele, pô rapaz, olha, fulano tinha, parece que 118 imóveis. 118 imóveis. E fulano morreu. Os filhos, em menos de um ano, queimaram tudo. Torraram tudo. Foi embora, água abaixo. Só que a visão de muitas pessoas neste mundo, em querer lutar pelo pão que perece, essa visão aumenta cada dia, aumenta. Tem adolescentes, são adolescentes, a cabeça deles está em ganhar dinheiro, eles não pensam mais nada, são adolescentes, só pensam em ganhar dinheiro, só pensam em conseguir, não, eu quero, e as pessoas, e hoje com redes sociais, internet, então, as pessoas, não, se você quer ficar rico, faça isso, se você quer não sei o que, em 1 ano você vai ficar rico, e não sei o que, e as pessoas elas vão mergulhando nessa coisa. 99% do esforço na vida em função do pão que perece, em função de coisas que são temporais, são passageiras. Não, porque eu quero trabalhar, vou trabalhar duro porque eu quero ter aquele carro. Não, eu vou me desdobrar, vou estudar, vou trabalhar. Não quer dizer que não posso estudar nem trabalhar, mas vou me desdobrar, vou fazer isso e aquilo, porque eu quero ter aquilo lá, eu quero ter aquela casa lá, eu quero ter uma outra casa ali, eu quero ter não sei o que lá, eu quero ter. 99% vivem assim. É tudo pelo que perece. Aí você vai num sepultamento. Pastor de vez em quando vai em sepultamento, às vezes de gente que nem conhece, alguém pede, não tem ninguém para ir, pastor pudesse ir lá, às vezes não é nem membro da igreja, nem vai no sepultamento, às vezes está esperando ali para orar, para dar uma mensagem, já tem um pessoal catucando o outro, e a moto vai ficar com quem? Já ouvi tanta coisa que você nem imagina. E a moto dele vai ficar com quem? E aquela casinha que ele tem lá atrás, não sei onde, quem vai pegar? Vai.
Você deve ter ouvido essas coisas por aí. Será que fulano deixou seguro, ninguém sabia? Tinha seguro de vida, ninguém sabia? As pessoas estão se lixando para onde foi aquela pessoa que morreu, para onde foi a alma. Estão se lixando. As pessoas querem saber o que ficou. Tem família se devorando por aí. Família se devorando por aí. Às vezes, não é que se tem que devorar por outras coisas. Às vezes estão se devorando porque alguém deixou um quartinho. Tem lá 15 irmãos, um querendo devorar o outro por causa de um quartinho. É a vida de muita gente. É a visão de muita gente. O que Jesus estava querendo? Que aquela multidão se tornasse gente que desocupados na vida. Vocês vão ficar aí desocupados aí, vão viver pedindo esmola e tal, porque agora vocês estão me seguindo. Não. Jesus estava querendo mudar a visão daquelas pessoas. Vocês têm que crer em mim como Senhor, e vocês têm que, a partir de agora, trabalhar pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Eu tenho muita coisa para dar, e essas coisas vão permanecer eternamente. Elas vão continuar eternamente. Elas não são como um carro, como uma casa, como uma roupa, como um negócio que é temporal. Não, elas vão permanecer. Aí, versículo 26. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus? Eles deram a impressão de que, a gente está interessado aí. O que a gente faz para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Qual é a obra de Deus? Olhe para mim, por favor. Qual é a obra de Deus? É esta: é crer naquele que Ele enviou. Só que esse crer não é como muita gente pensa. Vai aí hoje, tem milhões de pessoas dentro de igrejas evangélicas. Se você perguntar quem crê em Jesus, todos eles vão dizer: claro, estou aqui numa igreja evangélica. Porque eles pensam que crer é acreditar que Jesus existe. Eles pensam que crer é acreditar que Jesus é verdadeiro. Qualquer um faz isso. Até os católicos fazem isso. Pergunta para os católicos se crê em Jesus, eles vão dizer: eu creio. Mas eles adoram Maria, adoram Padre Cícero, adoram Jorge, adoram Francisco e a turma toda por aí. Não abandonam as suas idolatrias, os seus deuses. Nunca se submeteram. Nunca se submeteram. Você é um católico sem idolatria? Não tem. Ele tem lá o seu ídolo, o seu Deus. Não adianta dizer: uma católica bacana, isso daí. Não abandonam os seus deuses, os seus ídolos. Então eles deram a impressão de que estavam interessados em entregar a vida. O que a gente faz para realizar as obras de Deus? A obra de Deus é essa: crer naquele que Ele enviou. Em seguida, lhe perguntaram: que sinal miraculoso? Eles já tinham visto Jesus fazer um milagre lá da multiplicação dos pães. Que sinal miraculoso mostrará para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Eles já tinham visto um milagre. E nós precisamos entender que Jesus faz milagres. Jesus faz milagres. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus faz milagres.
Mas nós temos que crer nele acima de tudo, pelo que ele é Senhor, pelo sacrifício que ele fez, pela entrega que ele fez. Jesus, então, eles disseram: os nossos antepassados comeram o maná lá no deserto, aquele pão que desceu para matar a fome física. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: digo-vos a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Amém? Você sabe que por quase 40 anos, Deus, olhe para mim, Deus, para mostrar a sua fidelidade, o seu poder, para que o povo aprendesse a depender dele, porque lá no Egito eles tinham que trabalhar, com o seu esforço eles colhiam lá as suas plantações e comiam. Agora no deserto, Deus queria que este povo aprendesse a depender deles, e os levou para o deserto. Lá nesse deserto, se você não sabe, aquela região é formada por rochas avermelhadas. Se for lá no Egito, lá você vai ver toda aquela região são rochas avermelhadas. Não tem um lugarzinho para você falar: oh, aqui eu vou fazer uma hortinha aqui, eu vou plantar umas coisinhas aqui. Não dá. Porque Deus queria o quê? Eles vão ter que aprender a depender de mim. E por quase 40 anos ele enviou pão e codornizes, né? Que é um parente da codorna, uma espécie de ave. E eles precisavam todos os dias, com exceção do sábado, eles só precisavam sair das tendas e recolher o maná, e também recolher o codornizes. Eles não precisavam fazer nada, mas havia uma ordem de que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vocês vão recolher segundo o número da família de vocês. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, pulava. No sábado não, mas no domingo eles iam lá e recolhia. Você vai ver quantos tem na sua família e você recolhe. Essa quantidade aqui dá para minha família para comer hoje. Se vocês recolherem a mais, vai apodrecer. O negócio ficava podre e ninguém suportava. Por quê? Porque Deus queria ensiná-los a depender dele. O Deus que mandou o maná hoje, ele vai mandar amanhã. Como o sábado é dia de descanso, então na sexta-feira recolhia o dobro. Está entendendo, sim ou não? O que Deus queria? Ensiná-los. Mas o maná e o codornizes só servia para matar fome física. É igual quando nós comemos. Você vai lá e almoça. Aquele almoço, ainda que você abençoa, consagre, deve fazer, né? Agradece. Mas aquele almoço não vai alimentar o seu espírito. Não vai. Eu vou fazer uma carne assada porque essa carne vai alimentar o meu espírito. Não vai alimentar o seu espírito. A comida é só para o corpo físico. E foi por isso que Deus mandou lá no deserto. Então eles colocaram na cabeça que Moisés é o tal, porque Moisés é que nos deu o pão, o verdadeiro pão que desceu do céu. Não, Moisés foi um instrumento de Deus poderoso. Quem mandava o pão era Deus, mas aquele pão era para matar a fome física. Jesus está falando de um pão para matar a fome espiritual. E eles: não, porque Moisés é que deu pão. Jesus disse: não. O verdadeiro pão que desceu do céu e que dá vida, falando espiritualmente, foi aquele que Deus enviou. Jesus está falando dele.
Olha, Moisés, lá nos dias de Moisés, o pão desceu do céu, mas era só para matar fome. Agora, quando eu vim para matar a fome espiritual. Trazer vida espiritual. Para a gente encerrar já, eu vou ler aqui o 34. Novamente eles deram a ideia de que o povo vão abrir o coração. Disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá o quê? Aquele que crê em mim nunca terá o quê? Olhe para mim. Se você sair daqui 11 horas da manhã, aí você não almoça, você não come nada à tarde, vai chegar uma hora que você vai sentir o quê? Jesus não está falando de fome física. Aquele que vem a mim, aquele que crê em mim, nunca mais terá fome nem sede, não é física. Nós precisamos nos alimentar fisicamente. Nós precisamos beber água, líquido, porque senão nós vamos sentir sede. Mas você não está seguindo Jesus. Jesus não está falando de fome e sede fisicamente falando. Ele está falando espiritual. Em seguida, versículo 36. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscitarei no último dia, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A partir daí, olhe para mim, a partir daí começou a confusão. Aquelas pessoas começaram a mostrar que elas não estavam interessadas em crer em Jesus como Senhor, entregar as suas vidas e trabalhar, acima de tudo, pela vida espiritual, pela comida que subsiste. E a coisa foi complicando. Alguns ficaram, à medida que Jesus foi falando a verdade, elas foram ficando revoltadas, daqui a pouco chegou uma hora que elas, vamos embora, viraram as costas para ele então virou para os discípulos: se quiserem também, podem ir e tal. Como quem diz, está tudo tranquilo, quer ir embora, vai, que ninguém força nada, é assim que funciona. Pronto. Então, o que tem a ver isso aqui comigo, ou conosco? Tem a ver com a pergunta que nós devemos fazer. Como cristão, se você está na idade ainda, ou na fase ou não, ou você tem objetivos, eu tenho que estudar, eu preciso estudar, eu vou estudar um pouco mais. Não é pecado estudar. Não, eu trabalho, ou eu até me aposentei, mas eu decidi voltar a trabalhar e tal, porque não sei o que, não gosto de ficar parado e tal. Nenhum problema trabalhar. E aquilo que está nas suas mãos, faça da melhor maneira possível. Não por orgulho, arrogância, vaidade, mas até por uma questão de testemunho. Eu estou lá na faculdade, chego atrasado, vou quando eu quero. Então está fazendo o quê? Está lá para quê? Estou na escola, mas eu vou quando eu apareço, quando eu quero. O quê? Não, é um cristão. Eu tenho um emprego, mas eu também chego atrasado, empurro com a barriga. Trabalho mal, engano as pessoas. Péssimo testemunho. Não. Faça o melhor naquilo que está nas suas mãos.
Mas você tem que se perguntar: o meu esforço tem sido acima de tudo pelo quê? Pelas coisas que perecem? Pelas coisas que hoje existem e não vai existir mais? Então você está numa estrada, você está pegando a estrada de quem quer ou de quem futuramente pode perder a sua fé e até a sua salvação, se você tem certeza da sua salvação. Porque se o seu esforço maior é por isso ou por aquilo, seu coração vai se empenhar mais por isso ou por aquilo. Se o seu coração está mais empenhado, estou empenhado por ganhar dinheiro, conseguir mais imóvel, ter uma promoção, minha empresa crescer, um carro melhor, não sei o que melhor. Seu coração está nisso, está para se esforçar mais por essas coisas. Eu tenho certeza que nessas condições, estamos em 2024, pode chegar 2025, essa pessoa vai continuar espiritualmente fraca, e a tendência é ela ir piorando, e amanhã ela pode perecer na fé, perder até a própria salvação, se tem certeza da salvação. Se o seu empenho maior, se o seu coração estiver mais empenhado pela comida que permanece, pela vida espiritual, por aquilo que é eterno, pela sua vida com Deus, então você está pegando a estrada de quem quer crescer a cada dia com Deus, porque você está na visão correta. Quantas pessoas da sua e da minha família se foram? Lembra das pessoas da sua família? Se foram. De repente honestas, não digo todas, bom coração, trabalhadoras, blá 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 blá, tal, mas elas se foram. Quantas delas você pode dizer: pô, eu tenho certeza que foi para a presença de Deus? Quantas delas você, se for bem honesto, tirar o sentimento, você vai dizer: não acredito que tenha sido salvo, não acredito que tenha sido salvo. De repente muitas delas trabalharam muito pela comida que perece, deram duro, viveram em função de dinheiro, comida, roupa, casa, bens, tem que ter isso, tem que conseguir aquilo, tal, só que acabou, elas se foram. Muitas coisas não ficou com elas, nem existem mais, e de repente elas conquistaram algumas coisas que ficaram. Algumas coisas permanecem, outras já foram destruídas, outras não existem mais. E aí? Jesus mais uma vez tinha razão ou não? Hein? É isso aí. Então ele não disse: eu quero que os meus seguidores sejam desocupados. Não, você não vai poder trabalhar mais não, você está me seguindo. Não foi isso. Ele está falando da onde se empenha mais. Da onde se empenha mais? Da onde? Tem gente que, mesmo conhecendo a palavra de Deus, elas não mudam a visão. Não mudam a visão. E aquele povo teve pouco tempo diante de Jesus. Ouviram lá uma pregação no deserto, demorou, Jesus demorava às vezes horas, ficava um dia inteiro às vezes pregando, ensinando muitas coisas de uma vez. Mas o que ele fez? Ele não estava interessado na multidão, no sentido de dizer: eu sou um cara famoso, tem uma multidão atrás de mim. Não.
ele fez aquilo que o homem de Deus, ele é Deus, mas os homens de Deus precisam lembrar. Precisam lembrar. O que o homem de Deus quer? Uma igreja com milhares de pessoas perdidas, enganadas? Não. Os verdadeiros homens de Deus, eles querem alcançar almas. Então, quando Jesus deu um basta, olha, vocês estão me procurando, não é por isso que vocês creem em mim, entregaram a vida, não é nada disso. Vocês estão com a barriga encheu de pão. Não é isso que eu quero. Em outras palavras, ele estava dizendo, não é isso que eu quero. Eu não quero um montão de gente me procurando só por causa da comida, do pão. Eu quero que as pessoas me sigam porque eu sou o Senhor. Eu morri, eu vou morrer por vocês. Ainda não tinha morrido, mas por ser o Filho de Deus, por ser Deus, por ser Senhor. Então nós vamos fazer uma oração. E se você tiver sabedoria espiritual, o que você deve fazer? Uma perguntinha para você de novo. Não é difícil. Meu esforço maior está sendo pelo quê? Pelas coisas que são temporais. Vão ficar um tempo, deixam de existir, envelhece, gasta, ou até coisas que vão demorar muitos anos, mas eu não vou levar. Elas vão deixar de existir um dia, ou eu estou me esforçando mais pela comida que subsiste. Meu esforço maior está sendo pela vida com Deus. Vou lá, trabalho, estudo, cuido de casa dos filhos, tenho minhas tarefas e tal, mas o meu coração está empenhado, acima de tudo, nas coisas espirituais que tem a ver com a vida eterna, com o meu relacionamento com Deus, com aquilo que Jesus concede. Sabedoria. Sabedoria. Então a gente vê o exemplo. Pessoas na minha família que se foram, e eu creio, não pela fé que elas tinham, tal, por presença de Deus. Tem pessoas na minha família que, se alguém me perguntava, fala assim, dificilmente. Só se num minuto ali que ninguém viu, abriu o coração, se arrependeu e na misericórdia foi para a presença de Deus. Mas tem um pessoal que não foi não. E está onde? Infelizmente. Se foram, deixaram as coisas aí, estão agora num lugar tranquilo dormindo? Não é assim que funciona. Funciona assim. Estão dormindo, inconsciente. Não. Ao homem foi dado o poder de morrer uma só vez. Depois disto vem o juízo. Morreu, acabou. Se teve salvação, presença de Deus. Se não teve, as portas de qualquer chance, possibilidade de salvação se fecharam, acabou. A pessoa desce, a alma desce para o inferno, onde estão lá também milhões e milhões de demônios, onde tem um fogo, Jesus disse, que não cessa, e um bicho que não morre. Está lá. Infelizmente, na minha e na sua, pessoas estão lá. Pastor, estou ficando triste, chateado. Você quer o quê? Ser enganado? Você quer receber uma conversa fiada que os padres dão por aí? O teu marido tinha um coração ruim, incrédulo, viveu uma vida pecaminosa, não abriu o coração para Deus e morreu. Mas nós vamos fazer aqui uma missa de 7 dias. Vamos acender umas velas. Cada vela que acender, cada missa que fizer,
Ele vai saindo do purgatório e ele vai, aí ele vai chegar no céu. São padres. Isso é conversa fiada de padre. No fundo, ele sabe, muitos deles sabem que não tem nada disso. Morreu, não creu, não entregou a vida para Jesus, não se arrependeu. Inferno. E não tem como ninguém tirar de lá. Não há como. E dali depois, futuramente vai para o lago de fogo, a segunda morte, separação definitiva. Acabou. Então nós vamos orar. Então nós oramos para Deus abençoar o trabalho. Se você estuda, sua casa, sua família, porque Deus abençoa. Mas o esforço maior do verdadeiro seguidor de Jesus não pode ser por essas coisas. Tem que ser pelo pão que permanece. Amém? Vamos orar. Fiquem de pé. Feche os olhos, por favor. Seguir os passos teus. Me ensina, Deus. Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. Meu coração quero entregar. Seguir os passos teus. Feche os olhos, por favor. Se você reconhece que o seu esforço tem sido muito mais em função da comida que perece e não da comida que subsiste para a vida eterna, cabe a você se arrepender de coração, pedir perdão a Deus e tomar uma decisão dentro de você e determinar e propor no coração: a partir de hoje eu vou me empenhar e trabalhar muito mais pela comida que subsiste, muito mais em função da minha vida com Deus, da minha vida espiritual. E isto lhe conduzirá a um relacionamento maior com Deus, a um crescimento espiritual. Caso você tenha se empenhado e vem se empenhando mais pela comida que subsiste, que permanece para a vida eterna, peço o Espírito Santo para lhe ajudar a cada dia, para que você não perca esta visão e este objetivo. Senhor Jesus, abençoe. Mais do que eu tentei explicar e esclarecer, que o Senhor os faça compreender no Espírito, que a Tua palavra não fique apenas na mente, como um conhecimento adquirido, mas que ela se transforme, Senhor, em algo vivo que os conduza a fazer a Sua vontade. Abençoe a Santa Ceia, perdoa os pecados, falhas e iniquidades, e aqueles que dela dignamente irão participar recebam vida espiritual. Os que creem digam assim seja. Podem sentar um pouquinho, eles vão servir o pão, cálice. Se você vai participar, pegue, não coma agora, nós vamos depois abençoar, tá bom? Pode servir no nome de Jesus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro, uma canção. Os que em Ti se foram, os que em Ti se foram, e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro, uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome
é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, Santo. toda a criação, Santo, Santo. exaltado és, Santo, Exaltado és, Santo, Santo para sempre, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre, aquele que é livre, leva o seu nome. Leva o seu nome. Cante ao Senhor. Cante ao Cordeiro uma canção. Uma canção. Cantaremos para sempre. Cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam: Santo. Santo. Fiquem de pé, por favor. Toda a criação. Toda a criação. Santo. Exaltado és. Exaltado és. Santo. Santo. Santo para sempre. Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, se ao Rei dos Reis. Santo. Santo, Tu sempre serás. Tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Santo para sempre. E os anjos clamam: Santo. Santo. Toda a criação. Toda a criação. Santo. Santo. Santo para sempre. Exaltado és. Santo. Santo. Santo para sempre. Santo para sempre. Feche os seus olhos. Agradeça ao Senhor Jesus tudo que Ele fez por nós, tudo que Ele tem feito, tudo que Ele há de fazer. É duro, é triste, mas infelizmente pessoas da nossa própria família se foram, e nem todas as que se foram para a presença de Deus. E nós precisamos agradecer todos os dias, porque estávamos em trevas, dominados por este império de trevas, mas Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E para que isto se tornasse possível, Jesus teve que morrer por nós, teve que derramar o sangue por nós. Por isso está escrito: Ele nos libertou do império das trevas.
Muitas pessoas neste mundo se foram, e se foram para a condenação eterna. Nós não somos melhores do que elas. A questão é que a misericórdia de Deus nos alcançou. Nós tivemos uma chance, e aqueles que tiveram chance e que têm e se agarram com ela recebem vida. Jesus queria muito que aquelas pessoas crescem nele e tivessem vida eterna. Tanto é que ele disse: a vontade de Deus é que nenhum daqueles que ele me enviou se percam, mas cada um tem o livre-arbítrio. Elas não creram nele e viraram as costas para ele. Nós te agradecemos de todo o coração, Senhor, por saber que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor se fez maldição no nosso lugar, deu a vida por nós, pagou a dívida impagável que tínhamos. Senhor, nós te glorificamos. Tu és o nosso Salvador, o único e suficiente Salvador. Nos trouxeste vida e vida eterna. Abençoa este pedaço de pão que levantamos para o alto. Santifica, Senhor, abençoa, consagra, para que não seja um pedaço de pão comum que se come para matar a fome física, mas que ele seja abençoado e se torne um símbolo do teu corpo, o corpo que foi transpassado e moído pelas nossas iniquidades, o corpo que trouxe vida ao mundo. Que ao comermos deste pão sejamos abençoados espiritualmente, o nosso espírito receba vida através do teu corpo simbolizado por este pão, e que, como tu fizeste com os discípulos, assim aconteça conosco. No dia em que o Senhor abençoou, deu a eles dizendo: comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Que assim aconteça, e os que creem digam: assim seja. Com os olhos fechados, coma deste pão. Ele é um símbolo do corpo de Jesus. Coma deste pão. Ele simboliza o corpo de Jesus, que foi transpassado e moído pelas nossas iniquidades, o corpo que trouxe vida. Este pão simboliza o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. Seja abençoado espiritualmente. Que este cálice seja santificado também, Senhor. Quando dele bebermos, sejamos abençoados, meu Pai. E que aconteça uma renovação nesta aliança que temos contigo, através do sangue de Jesus. Ele tomou o cálice, abençoou, deu graças e disse: tomai dele, este é o cálice do sangue na nova aliança, no meu sangue. O teu sangue, Senhor,
constituiu a mais importante de todas as alianças entre Deus e o homem. Temos uma aliança contigo pelo sangue de Jesus, Senhor. Que ao bebermos sejamos abençoados e façamos memória de Ti, até que Tu venhas, em nome de Jesus. Diga assim seja. Beba do cálice agora. Agradeça-o de todo o seu coração tudo o que Ele fez por nós. Morreu por nós, nos trazendo vida e vida eterna, nos trazendo o que de mais importante o ser humano pode alcançar: a vida eterna. Jesus disse numa ocasião: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder sua alma? Que o Espírito Santo lhe abençoe e que o seu esforço seja, acima de tudo, pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem nos trouxe. Nós te adoramos de todo o coração. Os anjos clamam, Santo. Santo. Feche os olhos e cante. Toda a criação. Santo. Santo. Exaltado és. Exaltado és. Santo. Santo. Santo para sempre. Santo para sempre. Levante as mãos e cante. O teu povo canta. Santo. Toda a criação. Senhor Rei dos Reis. Santo. Tu sempre serás. Santo. Santo para sempre. Santo para sempre. E os anjos clamam. Santo. Santo. Toda a criação. Toda a criação. Santo. Santo. Exaltado és. Exaltado és. Santo. Santo. Santo para sempre. Santo para sempre. E o teu povo canta. E o teu povo canta. Santo. Santo. Sim ao Rei dos Reis. Sim ao Rei dos Reis. Santo. Santo. Tu sempre serás. Tu sempre serás. Santo. Santo. Santo para sempre. Santo para sempre. Ó Senhor Jesus, nós te glorificamos de todo o nosso coração. Te agradecemos. E os que creem digam graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Podem sentar no nome de